O Fusion permite realizar uma consulta de processos e exportar os resultados dessas consultas. A consulta possui dois mecanismos de busca. Pode ser utilizado a consulta simples apenas digitando palavras-chave ou realizar uma consulta avançada, utilizando diversos filtros e condições. Além disso, os filtros avançados podem ser salvos para serem pesquisados posteriormente, facilitando no seu dia a dia. Para isso, vamos acessar Processos, Consulta. Para realizar uma consulta simples, digite aqui termos que tenham relação com o processo que está buscando, como o nome do processo, o código, o nome do solicitante, dentre outras informações. Os campos do formulário só poderão ser utilizados para pesquisas simples caso no campo a opção indexável esteja marcada. Então vamos pesquisar por Ana Carolina Ferreira. Agora aparecerão todos os processos em que ela é participante ou gestora do processo. Ao realizar uma consulta simples, serão exibidas as seguintes funcionalidades. Na seta de ações, ficarão disponíveis opções sobre cada uma das tarefas da listagem. Algumas opções disponíveis na seta de ações são Selecionar todos, que serve para que todos os processos sejam selecionados para efetuar ações em lote. Ver histórico, clique para ser redirecionado para a aba de histórico do processo. Ver fluxo, clique para ser redirecionado para a aba de fluxo do processo. E cancelar, clique para cancelar o processo. O cancelamento de um processo sempre poderá ser realizado pelos gestores do processo. Ele também poderá ser realizado pelo solicitante, caso nas propriedades do modelo de processo tenha sido escolhido a opção Permitir cancelamento pelo solicitante. Ao apertar em Cancelar o processo, aparecerá uma tela informando o processo que você está querendo cancelar, a data em que ele foi iniciado, e será obrigatório informar o motivo do cancelamento. Após informar, clique em Confirmar cancelamento. Note que o processo ficará com seu nome riscado. Isso quer dizer que ele está cancelado. Ao verificar o histórico desse processo, será possível verificar por quem e qual a data e horário que ele foi cancelado. E clicando neste ícone, será possível verificar o motivo da reprovação. No ícone de tarefas pendentes, será possível habilitar ou desabilitar a exibição das tarefas pendentes do processo. E no ícone de resumo, será possível habilitar ou desabilitar a exibição dos campos de resumo do processo. Agora, vamos exportar os resultados da consulta simples. Vou selecionar 3 resultados e clicar neste ícone para realizar a exportação da consulta em Excel. Ao clicar, será exibida a tela de exportação. Na exportação simples, serão exportados o código do processo, o título do processo, a versão, a categoria, a data da solicitação, o solicitante, a situação do processo, se está em execução, cancelado ou finalizado, e sua data de conclusão, que exibirá o campo em branco quando ainda estiver em execução. Caso queira exportar apenas alguns registros, selecione a opção Exportar apenas os selecionados no resultado da consulta. Para isso, alguns resultados de busca devem ter sido selecionados anteriormente. Para efetuar a exportação, clique em Exportar. Já a consulta avançada permite buscar por processos de forma mais precisa, limitando para que seja exibido no resultado apenas processos com os dados desejados. Para adicionar uma consulta avançada, clique em Consulta Avançada. Também é possível acessar as consultas salvas através do ícone ao lado do botão de Consulta Avançada. Todas as consultas salvas ficarão aqui. Para realizar uma consulta salva, basta clicar em cima da consulta desejada e a consulta será realizada. Agora, vamos clicar em Consulta Avançada para realizar uma nova consulta. Para filtrar sua busca e limitar o resultado para que seja exibido apenas o desejado, clique em Selecione um campo. Perceba
que são exibidos alguns tipos de filtros, que são os tipos de filtros gerais. Esses tipos não dependem da seleção do processo. Para que sejam exibidos todos os filtros disponíveis, clique em Processo. Selecione o processo que deseja filtrar e adicione um novo filtro clicando no ícone de mais. Ao clicar, será exibido um novo filtro. Clique em Selecione um campo para que sejam exibidos todas as opções. Agora, além dos filtros gerais, são exibidos também os filtros do processo selecionado, como o formulário, por exemplo. Ao clicar na seta ao lado, ficarão disponíveis os campos do formulário do processo para serem selecionados. Os campos do formulário só poderão ser pesquisados em uma consulta avançada caso o campo esteja com a opção Filtrável ativada. A opção de adicionar subgrupo possibilita a criação de condições diferenciadas apenas para alguns filtros. Para criar um subgrupo, clique no ícone de adicionar subgrupo. Após clicar neste ícone, será adicionado um subgrupo a partir daquele filtro. Os operadores condicionais possibilitam diferenciar a forma que será realizada a pesquisa. Após adicionar mais de um filtro ou utilizar subgrupos, clique na seta ao lado do E. Utilize a condicional E para que sejam filtrados todos os processos que estiverem em todos os filtros. Nesse exemplo, se o processo for de admissão de novo colaborador, mas não foi solicitado pela Ana Carolina Ferreira, não serão mostrados nessa busca. Utilize a condicional OU para que sejam filtrados os dados que estejam em pelo menos um dos filtros. Ou seja, se o processo obtiver dados de apenas um dos filtros, ele já será exibido no resultado da consulta. Em nosso exemplo, serão filtrados todos os processos à admissão de novo colaborador, mesmo os que não foram iniciados pela Ana Carolina Ferreira. E também todos os processos iniciados pela Ana Carolina Ferreira, mesmo os que não são do processo de admissão de um novo colaborador. Caso queira salvar essa consulta avançada, basta clicar em Salvar. Então, será necessário informar um nome para a consulta e será possível inserir uma descrição para ela. Caso queira que essa consulta apareça sempre para o usuário quando ele acessar a tela de consultas, pode ser ativada a opção Definir como padrão. Então, basta clicar em Salvar e a consulta será salva. Agora, vamos verificar como fazer para exportar os resultados de consultas avançadas em Excel. Para isso, basta selecionar aqueles que quiser exportar e clicar neste ícone. Quando for selecionado mais de um processo nos filtros da consulta, ou então quando for retornado mais de um modelo de processo nos resultados da consulta, será habilitado somente o tipo de exportação simples. Porém, quando na consulta avançada é filtrada apenas registros de um único processo, é possível realizar dois tipos de exportação, a exportação simples e a avançada. Caso queira exportar apenas alguns registros, então selecione a opção Exportar apenas os selecionados no resultado da consulta. Para isso, alguns resultados de busca devem ter sido selecionados anteriormente. Na exportação simples, serão exportados o código do processo, o título do processo, a versão, a categoria, a data da solicitação, o solicitante, a situação do processo, se ele está em execução, cancelado ou finalizado, e sua data de conclusão, que exibirá o campo em branco quando ainda estiver em execução. Na exportação avançada, além dos campos da exportação simples, também serão exportados campos do formulário, tarefas do processo, situação da tarefa, proprietário da tarefa e prazo da tarefa. Caso a exportação seja do tipo avançada, terão ainda outros dois passos para serem realizados. No passo 2, será definido quais campos do formulário serão exportados. É possível realizar uma consulta dentre os campos do formulário. Para isso, clique em Pesquisar campos e digite o campo desejado. Campos do tipo Form terão esse ícone ao lado do campo para escolher apenas alguns campos do formulário filho para serem exportados. Basta clicar nesse ícone e escolher os campos desejados. Após escolher todos os campos que gostaria que fossem exportados em sua consulta,
clique em Próximo. No passo 3, será a respeito do histórico. Marque a opção caso deseje exportar o histórico de tarefas do processo. Ao marcar essa opção, ficarão campos disponíveis na tela para serem marcados. Ao selecionar todas, serão exportados todos os tipos de tarefas existentes no processo. Em Usuário, serão habilitadas as opções para selecionar os status da tarefa, que poderão ser pendentes, finalizadas ou todas. E também poderão ser exportados outros componentes do processo, como subprocesso, decisão, tarefas de sistema e tarefas de notificação ou de envio. Após selecionar os tipos de tarefas desejados, clique em Exportar. Ao clicar em Exportar, o Fusion irá iniciar o procedimento de geração do arquivo. Caso tenha mais exportações sendo realizadas, o documento entrará na fila. Quando o download estiver disponível, o usuário receberá uma notificação no sistema e também um e-mail informativo com a opção de download. Ao clicar na notificação recebida, o download do arquivo será gerado. A exportação também ficará disponível nos downloads do usuário. Para isso, basta acessar os downloads, clicando sobre o nome do usuário no canto superior direito da tela e selecionando Downloads. Então, ficará disponível a tela de downloads com o documento exportado disponível para download. Ao clicar, será realizado o download do arquivo automaticamente na máquina do usuário e a exportação da consulta de processos poderá ser visualizada.